E você está preocupado com amanhã? Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que eu não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Confie no Senhor. A última palavra vem sempre de Deus. A resposta definitiva só vem das mãos dele. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que eu não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus.
resposta para a sua vida, a última resposta e a última palavra, o que é definitivo, vem de Deus. Então descanse, porque o seu amanhã está em Deus. Glória ao Eterno. Como é bom poder ministrar louvor e compartilhar esse momento de edificação espiritual. E eu acho que você deve ter visto o tema da mensagem de hoje. O tema de hoje é o ferro velho das almas. Pois é, pastor, existe ferro velho das almas? Existe. Infelizmente, existe um lugar onde almas que desperdiçaram uma oportunidade de continuar preferiram rejeitar a oferta graciosa de amor em Cristo. No fim de tudo, pararam no triste depósito das almas que se perderam. E para ilustrar a ministração de hoje, vou contar a história de um homem. Essa história aconteceu em plena expansão do Evangelho. Esse homem era um ferreiro na Europa. Era uma profissão muito comum chamada de blacksmith. Ele trabalhava com a forja de espadas e armas. E ele vivia em um condado onde era muito querido. Era um homem respeitado por todos. Certa feita, este homem recebeu um amigo enquanto trabalhava na forja. E este amigo conhecia a história dele, sabia que ele havia cometido na juventude uma série de excessos. Ele teve uma vida desregrada, ele bebia muito, fornicava, evitava o contato com a fé e também experimentou duelos e um pouco da violência desse mundo. Mas esse homem um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo. Através de um evangelista que pregava em cima de uma caixa vazia de maçãs, ele ouviu uma mensagem de salvação e vida eterna que entraram profundamente em seu coração e transformaram a sua vida. E desde então, ele passou a ser um cristão fervoroso, buscou uma profissão e trabalhou com honestidade e integridade, praticou caridade, mas, infelizmente, apesar de ter uma oficina, apesar de ter uma forja, ele não ia muito bem. Passava grandes dificuldades financeiras, tinha dívidas e não conseguia honrá-las. E é nesse momento que esse amigo aparece. Ele veio para dizer que se compadecia da situação difícil em que se encontrava o ferreiro. E ele fez o seguinte comentário para o amigo: é realmente estranho que justamente depois que você resolveu se tornar um homem temente a Deus, a sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer a sua fé, mas apesar de toda a sua crença no mundo espiritual, eu não vejo que sua vida melhorou em nada por conta da presença de Deus. O ferreiro, ele não respondeu imediatamente. Ele já havia pensado nisso muitas vezes, sem entender muito bem o que acontecia em sua vida. Entretanto, como não queria deixar o amigo sem resposta, começou a falar e terminou encontrando a explicação que procurava. Eis que o ferreiro disse assim para o amigo: eu recebo nesta oficina o aço ainda não trabalhado e preciso transformá-lo em espadas. Você sabe como isso é feito?
Primeiro eu aqueço a chapa de aço num calor infernal, até que fique vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico golpes até que a peça adquira a forma que eu desejo. Logo depois eu coloco outra vez na forja, e quando está incandescente, sem pensar duas vezes, eu mergulho num balde de água fria e a oficina inteira se enche com a fumaça da água evaporando por causa do alto calor da lâmina. Enquanto a lâmina esfria, ela grita. A água borbulha. E eu tenho que repetir esse processo até conseguir que a espada fique perfeita. Porque lançá-la no fogo e na água apenas uma vez e dar meia dúzia de marteladas não vai fazer do aço uma espada. Ele fez uma pausa. Depois ele continuou e disse: às vezes, o aço que chega até as minhas mãos, ele não consegue suportar o tratamento. O calor, as marteladas e a água fria terminam por preenchê-lo com rachaduras. E eu sei que jamais se transformará numa boa lâmina de espada. Então eu simplesmente o coloco no monte do ferro velho, que você viu ali na entrada da minha ferraria. Depois de mais uma pausa, olhando no fundo dos olhos do amigo, o ferreiro disse: eu sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Eu tenho recebido as marteladas que a vida me dá. E às vezes, sinto-me frio e insensível, como a água que faz o aço sofrer. Mas a única coisa que eu peço ao meu Deus é: não desista de mim, Senhor, até que eu consiga formar em mim o que o Senhor espera. Eu peço a Ele que tente, da maneira que lhe houver, como Ele achar melhor, e pelo tempo que Ele quiser. Mas eu peço: Senhor, por favor, jamais me coloque no monte de ferro velho das almas. E então, o amigo compreendeu que aquele homem verdadeiramente temia a Deus. Vamos abrir o livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18, versículos 5 e 6. Jeremias 18, versículos 5 e 6. Está escrito: então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Eu vou repetir. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Forte essa palavra. E aqui está a resposta para a pergunta que não sai da sua cabeça. Por que, Senhor, apesar de conhecê-lo e temê-lo e buscar a sua face, eu ainda experimento tantas lutas, provas e dificuldades? Por que, Senhor, eu não tenho agora um testemunho de vitória para contar para aquela pessoa que questiona sobre a validade da fé? Eis aí a resposta. Deus está falando com você. Deus
pergunta para você nessa noite: não poderei eu fazer a vós como faz este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias foi levado à casa do oleiro e lá Deus fez com que ele visse o oleiro trabalhando a massa. E depois que o oleiro estava formando um vaso, ele simplesmente o desfez completamente. Ou seja, Deus trabalha em nossas vidas. É como a história do ferreiro que eu contei. Ele não temia ser trabalhado por Deus. Ele pedia até a Deus que Deus não o lançasse no ferro velho das almas. Ele entendia que cada martelada, que cada vez que era colocado no fogo com uma espada e depois era lançado na água fria, ele estava criando uma estrutura. Ele estava sendo preparado por Deus, sendo aperfeiçoado. Sabe por quê? Em primeiro lugar, Deus nos aperfeiçoa por meio das aflições. É uma das formas de Deus nos aperfeiçoar espiritualmente. Aperfeiçoar o nosso caráter. Nos transformar nesse processo de santificação que dura a vida toda. Então, seja qual for a sua situação de luta, de sofrimento, creia que como o ferreiro trabalha o aço ou o oleiro trabalha o barro, Deus trabalha na minha vida e na sua vida para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, cristãos aprovados por Deus. Abra a primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo 5. 1 Pedro 4, do versículo 1 ao versículo 5, está escrito assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no momento que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não corrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois bem, o apóstolo Pedro está tentando levar bom ânimo aos seus leitores, porque eles estão enfrentando lutas, tribulações, aflições, e ele está lembrando aqui no versículo número 4, que Jesus sofreu na carne. E em nenhum momento Jesus murmurou, em nenhum momento Jesus pensou em abandonar. Não tome aquele momento no Getsêmani como Jesus querendo desistir de você. Ele sabia que teria que cumprir de qualquer jeito a vontade do Pai. E ali ele não tentava fugir da sua missão. Muito pelo contrário. Ele queria cumpri-la, mas o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre ele, o cálice da ira de Deus que está cheio por conta dos pecados da humanidade. Era um fardo demasiadamente pesado, amargo e mortal. E ele queria cumprir a sua missão, mas seria necessário realmente beber desse cálice? E a resposta foi sim. Então, Jesus disse que seja feita a vossa vontade. Assim, amados, Pedro diz que Jesus, com esse pensamento, enfrentou, ele sofreu na carne. Assim também nós devemos, como ele diz aqui, também vós do mesmo pensamento, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Eu tenho que compreender
que muitas vezes o meu sofrimento, as minhas tribulações, elas são um meio que Deus está usando para aperfeiçoar o meu caráter, fortalecer, aperfeiçoar a minha fé, melhorar o meu relacionamento com o próximo. E aqui Pedro fala de uma vida anterior, uma vida depois que você conhece a Cristo. E que muitas pessoas, muitas vezes, fazem o quê? Por causa das dificuldades, das lutas e tribulações, terminam voltando para o lugar de onde vieram, terminam indo atrás daquilo que já tinha abandonado, que não pode mais fazer parte da sua vida. E o apóstolo diz aqui, no versículo 2, no versículo número 3, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Ou seja, a velha vida antes da fé. Então não há desculpa para mim ou para você, para abandonarmos a caminhada na fé e retrocedermos aquilo que nós já havíamos abandonado, só porque é difícil demais ter que lidar com as circunstâncias, com a realidade. Mas já lhe ocorreu que Deus está usando justamente esses problemas para trabalhar o teu caráter? O nosso problema, sabe qual é? Que nós não enxergamos as coisas dessa forma. Nós somos egoístas demais. E piamente acreditamos que merecemos muito mais do que temos. E aí, em meio à luta e à dificuldade, como, por exemplo, essa dificuldade que estamos enfrentando e o isolamento social que nos foi imposto, não seria uma oportunidade para ajeitar algumas questões dentro de casa, acertar algumas arestas no relacionamento? Porque essa dificuldade talvez esteja aí por causa disso, para você redescobrir a sua família, redescobrir o seu casamento, redescobrir sua fé. Como Pedro diz, versículo 3, porque basta o tempo decorrido para ter executados a vontade do mundo. Já acabou, esse tempo já passou. Então, não fique suspirando por um tempo que já passou, por uma vida que você já viveu. Só porque a tua vida atualmente não está como você gostaria que estivesse. Agora vem a parte mais importante. Versículos 4 e 5 está escrito assim: por isso, difamando-vos, estranham que não corrais com eles o mesmo excesso de devassidão. É isso que o mundo faz. Se você está ouvindo o apelo de amigos, amigas, de parentes, de pessoas que você conhece, como esse amigo do ferreiro da história que eu contei, que foi levantar esse questionamento e tentar até, de alguma forma, abalar a fé dele, questionando se valia a pena continuar crendo dessa forma em Deus, porque não estava tendo nenhum resultado em sua vida. Talvez você esteja ouvindo exatamente isso de alguém. Alguém está tentando te convidar a voltar à velha vida, dizendo: não, meu filho, larga essa coisa de crente, desiste dessa coisa de permanecer na fé, de se guardar em santidade. Vamos, vem comigo. Vem comigo para onde? Olha só, se você está sendo tentado a voltar à velha vida, então essa palavra é para você. E Pedro diz: difamando-vos estranham que não corrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. As pessoas que não entendem porque seguimos a Cristo e abrimos mão do mundo, elas vão tentar de tudo para nos levar de volta para o mundo e para irmos com elas para onde elas estão indo. Mas o versículo 5 me diz uma verdade: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Eu vou falar claramente. Que Deus tenha misericórdia dessa geração que, infelizmente, foi deformada por conta de uma cultura extremamente promíscua. Uma cultura marcada pela devassidão, pela imoralidade, pela desconstrução da família bíblica.
pela demolição de valores éticos e morais cristãos nos relacionamentos amorosos. Não vá com essa geração para onde ela está indo sem Deus. É isso que Pedro está dizendo. Eles prestarão contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E eles estranham porque você não está mais indo com eles para um lugar onde eles estão indo. Então não ceda aos apelos, não ceda à tentação, não vá com eles para o ferro velho das almas. Lembre-se da frase do ferreiro, do apelo dele a Deus, mas que jamais, Senhor, me coloques no monte de ferro velho das almas. Então não permita que as provações, as lutas e tribulações, e as vozes que ficam lembrando você de quanto não está dando certo aos olhos humanos permanecer crendo em Deus e abrindo mão de tantas coisas na vida. Meu querido, a palavra de Deus está dizendo para você hoje, eles hão de prestar contas a Deus, e nós também. Só que há uma diferença. Aqueles que chegarem no final da sua jornada sem Cristo serão lançados no monte do ferro velho das almas. Mas você não irá para o ferro velho das almas. Eu não irei para o ferro velho das almas. Antes nós vamos clamar e perseverar, apesar das dores, lutas, reveses, problemas, dívidas, dificuldades de saúde, provações. Aliás, por falar em provações, já que Deus nos aperfeiçoa por meio das provações, deixa eu falar uma verdade bíblica para você. As provações não são o fim de ninguém. Sabe por quê? Em Romanos 8, 28 está escrito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus chamou você segundo um propósito. Segundo um propósito, que propósito é esse? É também através das provações que você enfrenta na vida. Levar você para onde Ele está na eternidade, e não para o ferro velho das almas. Então as provações não serão o seu fim. Nenhum soldado pode se considerar um vitorioso sem antes passar por uma batalha. Cada luta, dificuldade, cada prova, isso vai cooperar para o seu bem, é o que a palavra está dizendo para você hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso que está acontecendo agora em sua vida vai cooperar de alguma forma para um bem maior em sua própria vida. Se não for algo imediato ou segundo o seu desejo, não se preocupe. Para mim, o mais importante é que você não seja lançado no ferro velho das almas. E algumas pessoas, infelizmente, precisam viver sob fortes provações, forte pressão, para se aproximarem mais de Deus e permanecerem firmes na fé, enquanto outros não podem ter essa vida regalada. Porque vão virar as costas para Deus e esquecer imediatamente do Senhor. Então as provações não são o fim de ninguém. É um meio pelo qual Deus usa instrumentos diversos para nos ajustar, nos aperfeiçoar e nos colocar no caminho da salvação e da vida eterna. E em terceiro e último lugar, Deus, Ele trabalha em nossas vidas. Com esse objetivo maior, é para que possamos um dia habitar com Ele. Só que a gente pensa que as provações são demais, que as lutas são demais. Ah, Senhor, é muito mais do que eu posso suportar. Lembra da história do ferreiro? Ele pegava o aço, colocava no fogo, tirava do fogo, martelava o aço. E depois colocava no fogo outra vez, depois tirava do fogo, colocava na água, dava um choque térmico. O aço gritava. É assim que está a sua vida. Deus tira você do fogo, dá marteladas. Depois pega você, coloca de novo no fogo, depois coloca na água fria. E é assim que está a sua vida agora. É assim que você está se sentindo. E você está pensando que esse é o seu fim, que acabou para você. Não. Deus trabalha. Que Ele trabalha muitas vezes por meio das provações. E eu tenho uma palavra de conforto para você.
na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito algo extraordinário. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Então, bem-aventurado. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Você precisa crer. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, ou seja, sem desistir, sem retroceder, sem abandonar a caminhada na fé, sem abandonar a luta. Que vitória é essa? Como eu falei, nenhum soldado pode se considerar vitorioso sem nem ter travado pelo menos uma batalha. E muitas vezes uma guerra é feita de várias batalhas. Você pode estar enfrentando talvez a última batalha nesse momento. Você pode estar perto da tua vitória, então não desista, persevere. É o que a palavra está dizendo com você. Aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a recompensa, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Olha que lindo. Quem sabe você está perto, você está muito perto. Quem sabe é a última batalha, ou a última fase da última batalha. Então não desista, persevere. Deus está falando com você nesta noite. Levanta a tua cabeça, levanta dessa cama, saia da prostração, reaja, não se entregue. As marteladas estão doendo, a fornalha está ardendo, a água fria está fazendo você gemer. É Deus trabalhando em sua vida e Ele não desistiu de você, senão você já estaria agora no monte de ferro velho das almas. Se você não foi lançado no monte do ferro velho das almas, se você está gemendo diante das provações, das lutas e das dificuldades, é porque Deus está trabalhando em você. Então, com as dificuldades e sofrimentos, é que nós crescemos, amadurecemos, adquirimos sabedoria suficiente para voar mais alto, estrutura para suportar muito mais, para poder prevalecer sobre outras e outras adversidades. É por meio das provações. Então vamos suportar com perseverança. Ei, levanta tua cabeça, não desista, não desanime, não. Às vezes as coisas funcionam uma parte, a outra parte não funcionam. Nós queríamos que tudo estivesse bem. Mas o mais importante é que se está doendo, se você está gemendo, se está difícil, apesar da tua fé, apesar da tua caminhada, é porque Deus não desistiu de você. Ele está trabalhando em sua vida. Você não foi jogado no monte do ferro velho das almas. Sabia que algumas pessoas agora em vida estão no ferro velho das almas? Algumas foram com as próprias pernas, afastando-se totalmente da casa do Senhor, da comunhão na fé em Cristo Jesus. Algumas talvez cederam às pressões do mundo e retrocederam. Voltaram aos patamares inferiores nos quais vivia antes de conhecer a Jesus Cristo. Mas eu quero declarar nessa noite, eu quero declarar nesse momento, que o teu Deus que está trabalhando em sua vida, Ele tem uma coroa de vida preparada para você. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama a Deus, você teme a Deus, você tem perseverado na fé, tem uma coroa de vida preparada para você. Deus tem uma recompensa, Deus tem um alívio, Deus tem a solução, Deus tem a cura, Deus tem a vitória. E você precisa crer, você precisa perseverar. Então não desiste, luta, 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 luta com todas as suas forças. Se estiver fraco, procure alguém não que não compartilhe a mesma fé que você. Não uma voz como essa do amigo do ferreiro, ou como essas vozes pelas quais Pedro intercedeu junto aos seus leitores, para que não ouvissem, que chamam você para a velha vida, que querem que você vá para o mesmo caminho e que eles estão caminhando e ir para o mesmo lugar que eles estão indo, que é o ferro velho das almas. Não será assim com você, não será assim com o teu casamento, não será assim com os teus filhos, com a tua vida. Em nome de Jesus, eu declaro, tenha fé, persevere, há uma coroa reservada para você. E você, nem quem você ama, irá terminar os seus dias no ferro velho das almas. Pelo contrário,
vocês estarão no santo templo, diante do trono de Deus, porque o tabernáculo de Deus estará entre os homens. Nós estaremos com Ele. No meio dele está o Senhor Todo-Poderoso, que já preparou para você a sua vitória pela fé em Jesus Cristo. Então, para terminar, creia. Como o oleiro trabalha o barro, assim Deus está trabalhando em sua vida. E Deus fala com você nesta noite: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É o oleiro que está no controle do barro e não o barro que está no controle do oleiro. Não se preocupe. Deus, às vezes, Ele desfaz para fazer tudo novo. E talvez seja essa a tua necessidade nesse momento. Compreender que Deus está trabalhando em sua vida, porque Ele não quer que você vá parar no ferro velho das almas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Esta foi a ministração desta noite. E aquilo que nós pregamos, nós cremos. Eu creio nisso. E eu posso falar porque já experimentei muitas aflições. E hoje eu creio que Deus tinha um propósito para cada uma delas. E talvez todos colaborassem para que eu fosse hoje o que eu sou. Um servo de Deus, pastor da Igreja do Monte. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Eu falo com você que está aí agora em um hospital, como Suelen, que divide agora o local onde está com outras pessoas que estão enfrentando dificuldade de saúde também. Eu falo com vocês agora que estão vendo essa ministração. A palavra de hoje foi muito clara. Não temas provações. Deus dará a vitória. A Brasilino também, que está enfrentando essa infecção, Deus dará a vitória. E você voltará para casa, Brasilino. E isso vai para toda e qualquer pessoa que ouve essa mensagem, que está agora no cadinho das aflições, no calor da fornalha. Deus dará a vitória em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, ouvimos a Tua voz através da palavra, que vem nos dar bom ânimo, nos erguer, nos dar direção. Obrigado, Senhor, por esclarecer o fato de que as provações que enfrentamos cumprem o propósito de aperfeiçoar a nossa fé, o nosso caráter e nos fazer melhores do que somos. Ó Deus, muito obrigado. Se estamos, Senhor, gemendo debaixo do martelo do ferreiro, ou estamos sendo moldados pela mão do oleiro, é o Senhor trabalhando em nossas vidas e nós somos gratos, porque o Senhor não desistiu de nós. Ó Pai, não permita em nome de Jesus que quem me ouve neste momento termine os seus dias no ferro velho das almas, antes libera a vitória final, Senhor, em nome de Jesus. Quem enfrenta agora enfermidades, provas e lutas, em nome de Jesus, Senhor, socorre, cura, livra, salva. Faz o teu sobrenatural e manifesta o teu poder, ó Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos em Ti, ó Eterno. Vem com a tua mão forte agora trazer alívio, resposta, repreender enfermidades, potencializar os efeitos positivos de tratamentos, entrar com providência, abrindo portas de emprego, repreendendo, Senhor, a escassez, ajudando os teus filhos a resolverem suas questões financeiras com o teu sobrenatural, Senhor. Guarda nossas vidas e nossos lares e repreende, Pai, toda enfermidade em nome do teu Filho Jesus. Concede a vitória, Senhor, a todos que ouvem essa mensagem e que perplexos talvez estivessem questionando o porquê disso tudo. E agora veio a resposta. Tudo isso, Pai, eu creio, é para que ninguém seja lançado no ferro velho das almas. Em nome do teu Filho Jesus, nós cremos e dizemos, Senhor,
Amém. Amém. Graças a Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida e que, em nome de Jesus, possamos, esse próximo domingo, a partir das 18h30, nos encontrarmos para um culto de celebração ao Senhor. Estaremos juntos outra vez, se assim Deus permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz que excede todo entendimento. Somente a nosso Deus pertence toda honra e toda glória, poder e majestade, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser.